Os Toastmasters mudaram a minha vida de uma maneira impensável. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Voz do Oriente. Hoje temos connosco uma pessoa com um vasto percurso no mundo dos Toastmasters e vamos falar precisamente sobre isso, como é que esse percurso tem impactado a sua vida. Ele é licenciado em Informática de Gestão pela Universidade do Minho, fez mestrado em Gestão da Inovação pelo ISCTE, fez o Executive MBA pelo INDEG ISCTE-UL. A nível profissional, exerceu várias funções como programador, analista, gestor de projeto e diretor. Entrou para os Toastmasters em 2017 como membro do Lisbon MBA Toastmasters. É também desde 2021 membro do PM Portugal Toastmasters. No Lisbon MBA Toastmasters foi vice-presidente da filiação, vice-presidente de educação, presidente e vice-presidente de relações públicas. Em 2023 foi diretor da área D1, da qual fazem parte os clubes Lisboa Oriente Toastmasters, Vasco da Gama, Almada, Setúbal e Guiné-Bissau e é atualmente o diretor da Divisão D. Em 2018 foi campeão da Divisão D em discursos de avaliação em português. Em 2019, 20 e 21 foi campeão do Distrito 107 do International Speech Contest e em 2021 finalista do Campeonato do Mundo depois de ter sido campeão europeu e vencedor de uma das semifinais mundiais. Quem é membro do Toastmasters provavelmente já sabe quem é ele, ou pelo menos já ouviu falar do seu nome. Isidro Sousa, obrigado por teres aceitado o nosso convite e pela tua disponibilidade. Muito obrigado. É uma honra para mim estar no primeiro episódio. Vou começar por uma pergunta que talvez seja óbvia, mas é a pergunta que vai despoltar aqui a nossa conversa. Porquê é que te juntaste aos Toastmasters? Ou como é que tu tiveste conhecimento dos Toastmasters e porquê é que te sentiste impelido a entrar nesta jornada? Uma das coisas pelas quais me bato é precisamente o facto de muita gente não saber que os Toastmasters existem. Uhum. Eu acho que teria entrado nos Toastmasters desde que me conheço como gente. Assim que soube da existência dos Toastmasters, eu preciso disto. Eu sempre tive um medo enorme de falar em público, pânico mesmo. De tal forma que, tal como eu referi em outras ocasiões, inclusivamente na palestra TEDx de Marbella, fui despedido por causa disso, no meu primeiro emprego, não tive festas de aniversário na minha adolescência, tinha medo que alguém me pedisse para fazer discurso. Tive um momento mais embaraçoso toda a minha vida na universidade, apresentar um trabalho de grupo que depois fez ficar fechado no quarto e faltar às aulas, um conjunto de coisas tristes. Eu tinha medo de falar em público e tinha vergonha que se soubesse que eu tinha medo de falar em público. Achava que falar em público era uma condição natural de todos os adultos. Em 2013 eu fui promovido a diretor e entrei em pânico eu não consigo continuar a passar pelos pingos da chuva sendo diretor. Estava a tirar o MBA na altura, perdi a vergonha e vi-me obrigado a pedir ajuda aos professores. Pedi a 3 professores, eles disseram-me: olha, Isidro, para perderes o medo de falar em público, tens de falar mais vezes em público. Não sabia que existia nada deste género, mas achei que devia existir. E assim que soube disso, é precisamente disso que eu preciso e cá estou. Entreguei-me de corpo e alma. O que é que sentiste quando começaste a ficar exposto a este ecossistema de discursos, avaliações, feedbacks? Foi um desconforto muito agradável. Se eu soubesse que nos Toastmasters nós não temos só pessoas que tinham medo de falar em público, temos pessoas que nunca tiveram medo e que vão lá para melhorarem a sua capacidade de comunicação em público, não é? Passarem do nível normal para um nível de excelência. Mas criei uma ideia de que eram todos como eu. Era um grupo, tipo alcoólicos anónimos, não é? Mas de pessoas que tinham medo de falar em público. E isso deu-me um conforto. De certa forma, foi desconfortável, mas deu-me um conforto
e dizer, epá, esta é a minha tribo, onde é que vocês andavam? Sentiste aquela segurança, não é? Ou seja, entraste... Foi uma falsa segurança. Eu sinto-me aqui num ambiente seguro, portanto... Exatamente, E é isso que efetivamente esta organização é. E à medida que eu ia fazendo apresentações, presenças públicas, e recebia feedback positivo, feedback encorajador e o feedback de pontos em que eu ainda posso fazer melhor, isso dá-te uma confiança, isso muda a perspectiva que tu tens de ti mesmo. Eu comecei a questionar-me. Eu disse, mas espera aí, eu não consigo falar em público. E eles gostaram. Isto muda tudo. Nós muitas vezes temos uma percepção de nós ou exageradamente boa ou exageradamente má. No meu caso era o segundo caso. Exato. E os Toastmasters ajudaram a moldar-me, a ganhar confiança, a perder o medo e depois, tecnicamente, a ser capaz de subir a um palco e fazer uma apresentação que faça sentido, que seja bem estruturada e que a mensagem passe, que tenha uma mensagem, porque às vezes as pessoas fazem uma apresentação e não têm uma mensagem, que tenha uma mensagem que ela passe de forma impactante e que, mais do que tudo, seja feita de acordo com a audiência que nos está a ouvir. É curioso tu estares a falar nisso. Eu também me senti apavorado, mas depois, com pouco tempo depois, comecei a perceber que ali era o ambiente, era o ecossistema ideal para nós podermos cair e nos levantarmos e termos ajuda para nos levantarmos. Essa é que era a grande mais-valia, e é a grande mais-valia que nós dali conseguimos retirar, é que nós podemos cair à vontade, que ninguém nos vai julgar. Olha, tu tiveste a andar mal, desequilibraste e caíste. Shame on you. Pelo contrário. Não. Ou seja, ali, digamos que toma o risco, aceita o risco, porque se falhares, não há problema nenhum. É natural falharmos e para melhorarmos temos que falhar. Pedro, a Cláudia Villarreal faz muita analogia com o ginásio, eu também faço essa analogia. Nós temos imensa gente, profissionais no dia a dia, que vão ao ginásio, praticam desporto, vão jogar pádel e fazem um conjunto de coisas porque querem estar bem, querem estar em forma física. Mas depois esquecem-se que existe uma outra forma, né? Que temos de estar em forma, não só forma física, mas a outro nível, forma mental, espiritual, emocional e por aí fora. Mas dentro dessa vertente da dimensão do cérebro, existe a apresentação. Eu vou muitas vezes a eventos, ainda recentemente estive no evento da Microsoft. Eu vi apresentações com conteúdo. Eu, neste momento, enquanto Toastmasters, tenho uma outra capacidade de avaliação. Consigo estar atento mesmo numa apresentação que não tem qualidade em termos de apresentação em si, de entrega. Aquilo que nós dizemos em inglês, delivery. Uhum. Mas o conteúdo é rico e a audiência está completamente distraída no telemóvel porque a apresentação faltou ali a parte da delivery. E isto nos Toastmasters aprende-se com uma facilidade. Todos nós deveríamos experimentar Toastmasters, a sério, todos nós. Porque mesmo quando tu fazes uma apresentação para a tua equipa, podes ser muito mais impactante se souberes como fazê-la. A apresentação para a tua chefia, para a administração, para clientes, para pares, é fundamental. E por vezes criamos a ideia de que os Toastmasters são para quem precisa de não ter medo de falar em público ou de deixar de ter medo de falar em público. Não. É para quem precisa falar em público com excelência. E obviamente também há a vertente da liderança. Pois há muitas outras coisas como networking internacional, enfim, amizades que ficam e tudo isso. É brutal este ecossistema. E é pena, mas nós estamos a fazer por isso, nós Toastmasters, é pena que muita gente ainda não o tenha descoberto. Sim. Porque elas precisam disso. Falaste em liderança. Sentes-te um melhor e um mais capaz líder depois desta jornada? Não tenho a mais pequena dúvida. Aceitei ser vice-presidente para a afiliação, pensando assim, ok, vim para aprender a falar em público, para aprender a perder o medo de falar em público, mas liderança, eu ajudo, tudo bem, é para ser, vamos lá. E depois perceber que tu tens que liderar pessoas diferentes, sobretudo quando tu passas a ser
presidente ou área director, porque enquanto officers não estás propriamente a liderar, estás a lidar com várias pessoas e tentar encaminhá-las com um objetivo comum, se pensares no objetivo do clube, que é o que nós chamamos de DCP. Mas quando passas para a área director e tens que lidar com presidentes de vários clubes diferentes e a abordagem é diferente, tu estás a liderar pares de voluntários. E em inglês é engraçado, you are leading peers of volunteers, não é? E por isso, é muito mais difícil. Tu não tens aquela autoridade que te é dada pela hierarquia da organização. Aprendi imenso e quero continuar a aprender. Como é que tu chegas a fazer estas funções todas e como é que tu chegas a presidente do clube? Foi algo que tu traçaste assim que pouco tempo depois de teres entrado e percebeste, bom, isto é onde eu quero estar, eu quero fazer o percurso todo, sinto que quero percorrer todas as funções, ou foste agarrando os desafios, se é que alguém foi desafiando, ou foste tu que foste procurando por essas várias funções e por essas várias vertentes no fundo de gestão. Isto tudo é gestão. Para mim, a liderança passava-me completamente ao lado do Toastmasters, em termos de preocupação, completamente ao lado. Eu lembro-me que no concurso do clube, o meu primeiro concurso no clube, em 2018, nessa sessão, o João Mendonça, que é um dos fundadores de Toastmasters em Portugal e ainda continua sendo Toastmaster, ele perguntou a todos nós quais eram os nossos objetivos. E eu fui bastante claro. Eu disse, o meu objetivo é perder o medo de falar em público. Nem sequer era comunicar com excelência, não. Perder o medo de falar em público. Era o meu objetivo. Não tinha qualquer ambição em ser sequer officer do clube. A dada altura, em julho de 2018, já depois deste concurso, perguntaram-me se queria ser VPM para ajudar o clube. Tal, ser VPM, claro, consigo, posso ser VPM, tal. Fui VPM. No Lisbon MBA, de uma maneira em geral, o VPM passa a VPE no ano seguinte, a não ser que haja mais candidatos, e fui VPE a seguir, e depois VPE para presidente, a não ser que haja mais candidatos, e fui também presidente. No ano seguinte, o António Mendes era Division Director, fala comigo para ser Area Director. Eu disse-lhe, olha, eu gostava muito de dar de volta, retribuir, giving back, mas eu fiz um discurso para uma sessão de demonstração do clube da Guiné-Bissau. As pessoas gostaram, eu gostei, não estava nada à espera, eu queria levar este discurso a concurso novamente. Era a terceira vez que iria candidatar-me ia a concurso do International Speech Contest. As duas primeiras vezes tinha ficado pelo concurso da Europa, não é? Venci no distrito, mas depois não passei nos quartos de final, na análise do vídeo dos vários distritos. É a última hipótese, depois para o ano, se ainda precisarem de mim, estou disposto a retribuir. E assim foi, e ainda bem que esperei, porque foi com esse discurso que me tornei o primeiro português a chegar à final do Campeonato do Mundo. Foi um discurso, talvez o meu melhor discurso. Embora agora veja muita coisa nele que poderia melhorar, mas sim, ainda claro. Assim é o melhor discurso que fiz. E no ano seguinte aceitei o desafio de retribuir. Fui Area Director. Este ano pediram para ser Division Director e eu aceitei o desafio sempre a retribuir. Neste momento, também desafiado, e aqui fui desafiado pelo Regional Advisor, que é o responsável pela região da Europa, que inclui o nosso distrito, a Europa toda, digamos assim, mais Marrocos, para me candidatar para o cargo de Club Growth Director, ou seja, vulgo CGD. Eu sou candidato, há mais 2 candidatos, vou para este desafio com vontade de retribuir, porque os Toastmasters mudaram a minha vida de uma maneira impensável. Nem sei se posso dizer isso. Eu vou me casar, Pedro. Depois de 26 anos, depois de 26 anos, com a minha mulher. E se tu me perguntares porquê que tu não eras casado, e eu respondo, então um indivíduo que tinha medo de ter festas de aniversário ia casar. Não quer a vida, meu amigo. Pois é. E se vou casar, também deve ser aos Toastmasters. Por isso, quando eu digo isto, é uma mudança brutal, profunda na minha vida. Por isso eu sou grato a esta organização e
e retribuirei sempre que me pedirem. E por isso, geralmente eu digo que sim aos desafios Toastmaster. No ano passado, nós tivemos o concurso da área, eu era área director, tivemos o concurso da área de manhã e saí do concurso da área para ir à Leiria, ao Clube de Leiria. Não era um evento do distrito, da área, nada, para dar uma palestra. E eu fiz isso. Eu digo que sim aos Toastmasters. Quem corre por gosto não cansa. É a tua máxima aqui nos Toastmasters. É. E é também um sentido de gratidão, sabes? Dá-me prazer, sim, eu gosto de fazer amigos, gosto de conhecer novas pessoas, mas tem um sentido de gratidão. Eu já não esperava que perdesse o medo de falar em público. Veio tardiamente, numa altura, eu gostava que tivesse vindo muito mais cedo na minha vida, ter-me poupado muito sofrimento, mas antes tarde que nunca. Claro que sim. Tem sido uma aprendizagem constante, suponho eu. É. Tem sido um desafio pessoal constante e tem sido uma jornada gratificante. Onde é que o Isidro, diretor de divisão, vai parar? Vai parar lá fora, não é? Com certeza que o Isidro está bem posicionado para poder aceitar este desafio, não é? A ser Club Growth Director, que é uma posição do distrito. Se for eleito, terei estas funções e darei o meu melhor. Se não for eleito, muito provavelmente estarei a ajudar o meu clube como officer. Por vezes temos dificuldades em convencer as pessoas a serem officers. E estarei a ajudar o meu clube. Se for CGD, se for eleito, obviamente, e as pessoas que me conhecem nos Toastmasters sabem que a esta organização eu dou tudo. E mais, nunca me passou pela cabeça ser área director. Aliás, fazer o caminho da liderança. E antes mesmo de me imaginar a estar numa estrutura de distrito, para a qual me candidato agora, eu fiz tanta coisa pelos Toastmasters, pediam-me e eu dizia que sim. Eu fui palestrante em Marrocos, fui palestrante em Espanha, fui a vários clubes de Espanha porque me convidaram, mas isso também é um bocado da projeção de ter chegado à final do Campeonato do Mundo. Os convites, por um lado, eu tenho um grande medo, uma grande fobia agora. A minha grande fobia é de voltar a ter medo de falar em público. Ou seja, eu tenho medo de voltar a ter medo de falar em público. E como diz John Zimmer, que foi campeão europeu muitas vezes e que me ajudou também no meu discurso da semifinal, ele diz que qualquer oportunidade para falar em público é uma oportunidade mais para nós consolidarmos-nos como public speakers, como comunicadores em público. E por isso eu sempre tenho uma oportunidade dos Toastmasters, eu agarro e aproveito para praticar e retribuir, de certa forma. Será muito arrogante ou muito atrevido da minha parte dizer que esse medo alimenta-te? Não seria arrogante da tua parte nem atrevido. Esse medo alimenta-me, sim, porque o medo de voltar a ter medo de falar em público faz com que eu queira ter exposição quando sou convidado para falar. Ainda hoje eu estive numa organização Elpo, em Cascais, a falar para miúdos numa ludoteca, uma espécie de ATL. São miúdos vêm de meios desestruturados e por aí fora e têm sonhos limitados. E fui falar-lhes da minha história e dizer-lhes que aquilo que de pior eu considerava ter foi que inesperadamente me deu maior projeção internacional. Por isso, isto se acontece com public speaking, pode acontecer com outras coisas eventualmente. É uma questão de nós termos a sorte de estarmos rodeados de pessoas certas, no local certo e também com muito trabalho. Quantos caminhos fizeste? Podes falar-nos um bocadinho desse teu percurso mais formal, digamos assim, de fazer os pathways? Podia ter mais se não andasse em concursos. Que eu até ser área director, quando decidi terminar a minha carreira de concorrente, fui área director, não se pode, enquanto área director não se pode ser concorrente, não é? Fiz o manual antigo, completei o manual antigo e completei um pathway, que é Visionary Communication. Agora estou a fazer Motivational Strategies no Lisbon MBA e estou a fazer Engaging Humor no PM Portugal Toastmasters.
Mas como tenho também estas funções da área director, division director e por aí fora, e eu vejo o papel de uma forma intensa. Há quem faça o papel de uma forma diferente. Por exemplo, se tu falares com a Tânia, ela vai confirmar contigo, a Tânia, presidente do LOT. Eu vejo-me como um servant leader. Sou eu o lembrete das pessoas, o motivador. Quando alcanço um determinado objetivo, estou sempre atento ao dashboard. Acabo por mandar uma mensagem, dar os parabéns, ou quando sinto que falta som para chegar lá, eu alerto, olha que só falta isto e tal, se precisarem de mim, podem contar comigo. E vejo nessa perspectiva. E isto acaba por consumir, mas, enfim, também faz parte de nós criarmos esta consistência de liderança neste registro que eu entendo como sendo o servant leader. Eu podia ter mais pathways feitos, mas não tenho. Eu quero terminar no próximo mandato, no próximo ano de Toastmaster, que vai de 1 de julho a 30 de junho, de 1 de julho deste ano e 30 de junho de 2025. Quero concluir este pathway que estou a fazer para depois tentar ser DTM. Tu precisas de 2 pathways e mais um conjunto de critérios. O que é DTM? Para ser DTM. É um título, mas este título faz-te dar coisas à organização, e dando coisas à organização, tu também estás a crescer com o trabalho que tens de fazer para dar estas coisas à organização. Ao ouvir-te falar com muita atenção, percebo que és um homem muito ocupado, tens a tua atividade profissional e dando muito à gestão da organização. Como é que tu te organizas? Ou, fazendo a pergunta de outra maneira, também foi uma valência que tu aprimoraste nos Toastmasters? Foi a capacidade de organização e de poderes estar presente nestas várias vertentes de gestão, de garantir que as coisas acontecem e que estás em contacto com os presidentes dos clubes? Como é que tu te vês antes e depois em termos da valência e organização? É engraçado que agora perguntas e refletindo. Os meus fins de semana eram, muitas vezes já acontecia, sobretudo no inverno, a ver o futebol desde o meio-dia até a noite, ver o campeonato inglês, o campeonato alemão, francês, português e por aí fora, italiano, espanhol. E agora dou por mim a fazer outras coisas que me dão mais prazer, inclusivamente de propósito. Cortei os canais de desporto porque estou a escrever um livro sobre a minha jornada e public speaking também. Precisava de tempo e esse tempo também me permite dedicar-me aos Toastmasters, mas com prazer. Não sinto isso como uma obrigação. Existe um objetivo e eu acho que essa consistência, como diz o Sinek, tu criares uma consistência faz-te também melhor líder. É um bocado como um exercício físico. Tu, se fores para o ginásio e fizeres 5 horas seguidas, tu não vais estar em forma. Mas se fizeres 20 minutos todos os dias, não vais saber quando, em que dia exatamente, mas a dada altura vais olhar para ti, estou em forma. É um bocado isto também mentalmente, é criar essa consistência de poder trabalhar. Eu faço com muita regularidade, enviar print screen do dashboard dos Toastmasters, e enviar para os presidentes e dizer, olha, atenção, parabéns. E não me custa nada. Quer dizer, a gente vai fazendo, não me custa nada. Já tens título para o teu livro? Ainda não. Ainda não. Não. Quando é que sai? Temos que estar atentos. Já devia ter saído, ou melhor, eu já devia ter terminado de escrevê-lo. Eu quero escrever e estou a escrever, depois vou estruturar, porque entre contar a minha história, a minha jornada, e fazer um livro exclusivamente de public speaking, explicar as técnicas, como se deve fazer as várias vertentes, as várias estruturas, como fazer uma transição, as várias transições que existem, os vários tipos, explicar public speaking, estou dividido. Há muitos livros de public speaking, seguramente o meu não será o melhor deles todos, mas não há nenhum livro que tenha a minha história. Sim, e se eu conseguir conjugar a minha história com o ensinamento de public speaking ao mesmo tempo, eu penso que pode ser algo diferenciador. É isso que estou a fazer e depois fui um bocado ambicioso, estou a escrever um livro em português e em inglês.
Porquê? Isso é que é Porque desafio. muitas vezes nós pensamos tão pequeninos, nós dizemos, eu vou fazer o meu livrozinho, portuguesinho aqui e tal, para a minha maltazinha. Por que não? Por que não? Quando um alemão escreve um livro em inglês e tem o público mundial, por que não um livro em inglês? Sim. Não é? Os meus amigos espanhóis, marroquinos, norte-americanos, a malta que eu conheci através dos Toastmasters e de outras situações relacionadas com public speaking, e não só, não irão conseguir ler o meu livro se ele for em português. Por outro lado, não queria fazer um livro que deixasse de fora muitos santomenses que não falam em inglês, porque no meu tempo em São Tomé, francês era a primeira língua, que não falam inglês e que gostariam de ler o meu livro também. Este desafio faz com que isto seja um bocadinho mais demorado, mas também dá-me algum gozo. Não tenho pressa, não o quero fazer para ganhar dinheiro, nem um pouco mais ou menos. Dá-me prazer e vou escrevendo. Mas há de sair. Muito bem, aguardaremos ansiosamente pelo livro Public Speaking do Isidro. O discurso do teu casamento já está feito ou ainda está em carburação? O meu processo de concepção do discurso, mesmo os discursos de campeonato do mundo, sempre foi mental. Ou seja, estou no duche, estou a construí-lo. Estou a construir as piadas, estou a construir as punchlines, estou a pensar nos dispositivos retóricos, estou a treinar, estou a praticar. E depois há uma altura em que gravo o áudio, há outra em que depois transcrevo e vou afinando as palavras. Espera aí, isto está redundante, vou cortar isto, vou simplificar. O meu processo começa assim. Se eu começar a escrever, não sou criativo. Não tenho essa criatividade. A criatividade não aparece. Tenho que estar em modo maluco, em chalupa, a falar sozinho, para ter essa criatividade. Sim, eu já tenho muita coisa pensada. Quando entrar de férias, vou ter tempo para estruturar as coisas e escrever. Estou curioso em perceber como é que é a dinâmica dos concursos internacionais. Uma coisa é nós estarmos aqui no concurso da área e conhecermos os nossos amigos e fazermos o discurso várias vezes para as pessoas que nós conhecemos. Como é que é? É uma liga dos campeões diferente, o nível de exigência é muito diferente, é intimidador. Como é que é o ambiente lá e como é que tu te sentiste? Eu sou um bocado obsessivo, ou fui obsessivo durante o tempo em que concorria. Eu praticava o meu discurso até a exaustão e mudava o meu discurso até me sentir confiante. E quando me sentia confiante, eu sabia que ia para o palco para arrasar. Entre aspas, era o meu sentimento. Eu tinha que estar nesse ponto. No ponto em que, eu vou arrasar. Ganhar ou não ganhar, depende de quanto o outro iria arrasar também. Não é? Pronto. Agora, estar numa final com oradores como a Verity Prize. É uma final do Campeonato do Mundo. É top 8 em mais de 30 mil concorrentes de mais de 140 países. Não é? Portanto, são oradores muito bons. Em que tu ouves os discursos e tu dizes, este discurso é mesmo muito bom. Mesmo na semifinal, tu ouves os discursos e dizes, uau, fantástico. Mas eu confesso, como também só estive na semifinal e na final uma vez, eu confesso que tanto na semifinal como na final eu estava convencido que ia ter sucesso. E na final, que não fui nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, eu fiquei bastante desiludido. Mas, olhando para trás, eu tenho que estar orgulhoso do feito. Perguntar se é uma Liga dos Campeões diferente, eu digo que sim, e é uma coisa que tem vindo a mudar. Eu não sei se aconteceu pelo facto de eu chegar à final e as pessoas dizerem, não, é o Isidro, um comum mortal como nós, que nós conhecemos, chegou à final, é possível. Porque nós vínhamos à final sempre com pessoas que nós não conhecíamos, eram extraterrestres, digamos assim. Mas a verdade é que no ano passado, em 2022 e 2023, o nível do campeonato, da final do nosso distrito foi muito, muito elevado. Foi melhor do que em qualquer das finais em que eu estive presente. Foi mesmo muito, muito elevado. Tão elevado, por exemplo, que o Aquil também foi para a semifinal. Portanto, tu veres o nível. Agora, se tu me permitires puxar de alguma vaidade, não é vaidade, claro, mas foi serviço.
Nós estávamos na conferência de Aveiro, conferência da primavera em Aveiro, em 2022. No final, a Vera assistiu ao meu workshop. A Vera era, na altura, a número 2 do distrito, era Program Quality Director. Ela, neste momento, é diretora do distrito. Eu tenho um desafio. Eu estava a dar um workshop sobre Public Speaking. Ela, tem um desafio para ti. Vamos ter aqui um projeto, fazer o Winners Academy, e queria que tu coordenasses este projeto, que era um projeto em que traríamos alguns oradores bons para dar um conjunto de workshops a pessoal do distrito. E nós conseguimos trazer o Mike Kerr, que tinha sido campeão em 2020, e também o Mark Brown, que tinha sido campeão em 1995. Grandes oradores. Além destes, eu trouxe um finalista, meu amigo que esteve na final comigo, Roger Caesar, e depois grandes oradores como Pierce Rowland, como Lério, sou um admirador do Lério, eu próprio. Demos um conjunto de palestras onde eu aprendi e as pessoas do distrito aprenderam. Este ano voltamos a fazer também. Não trouxemos nenhum campeão do mundo, porque eu ia trazer a Verity Price, mas depois ela foi contactada para ir à conferência. Ela falou comigo e disse, Isidro, se eu vou ao Winners Academy em fevereiro, vai perder o impacto ir à conferência. E disse, ok, tudo bem, entre a Winners Academy e a conferência, vai à conferência. É engraçado isto não sei, por exemplo, a Teresa disse-me algo, são pequenos nada, mas que nos fazem ficar contentes, sabes? Eu dei um workshop sobre Public Speaking. Eu falei dos building blocks. A estrutura, o que é que se deve ter. E a Teresa, que foi agora campeã do teu clube, foi campeã de discurso em português, com um discurso fantástico, partinho, todo a rir, tanto na área, no concurso da área, como da divisão. Ela disse-me, olha, Isidro, segui as dicas que tu deste. Epá, isso faz a gente sentir bem. A sério. Faz-nos sentir verdadeiramente bem. E saber que estou a ajudar e que as pessoas estão a aprender com as minhas dicas, eu fico contente. Quais são os principais desafios que tu vês para os clubes Toastmasters em Portugal e para os da nossa divisão? Eu acho, honestamente, que a liderança não é só... Há uma componente da liderança que nós não devemos descurar. São os objetivos. Se nós tivermos os objetivos em mente, todo o nosso processo, toda a nossa linguagem corporal, verbal, não verbal, e aquilo que nós emanarmos para os que trabalham connosco, estarão, de certa forma, alinhados para se atingir esses objetivos. E estes objetivos, os objetivos dos Toastmasters, porque esta é uma organização com 100 anos. Os objetivos estão definidos de tal forma e os timings estão feitos de tal forma que se tu pensares nos objetivos, não tem como tu não teres um clube bem gerido e um clube divertido, um clube que tem mais gente, um clube que tem processo de educação mais bem estruturado. Que eu penso que é isto. Muitas vezes nós descuramos, e digo isso falando por experiência própria. Eu fui officer do meu clube e nunca tinha ouvido falar de DCP até chegar a presidente quando me pediram o plano de sucesso do clube. E também como área direta percebi-me que muitos presidentes não ligavam nada a isso. Agora, os presidentes dos clubes, que eram todos os anos Presidents Distinguished, sabiam aquilo na ponta da língua. E porquê? Os officers percebem, porque isto é discutido nas reuniões periódicas da direção, e é um bocado isso que é liderança também. Liderança não é só nós lidarmos com as pessoas, fazermos as equipas sentirem felizes, mas é dizer, ok, nós estamos a ir de Lisboa para o Porto. Nós vamos de Lisboa para o Porto, podemos ir a cantar, podemos ir tristes, podemos ir obrigados ou podemos ir porque vocês querem. Não é? Mas o objetivo tem que estar lá. Senão estamos só a brincar no parque infantil, entre aspas, não é? Tens que ter um incentivo. E eu contra mim falo. E tento passar isto. Este ano fiz uma espécie de DCP Tour a tentar sensibilizar os clubes. E a verdade é que este ano os objetivos de DCP foram os melhores do que dos clubes todos. Só alguns não têm pré-requisitos em termos de membros. Mas os objetivos foram alcançados em mais clubes do que nos últimos 2 anos, nos anteriores 2 anos em que a divisão tem esta configuração de clubes. É algo que nós precisamos fazer
Porque o foco, quando nós lideramos depois nas empresas e lá fora, o objetivo também é muito importante. Temos de tratar bem a nossa equipa, porque é ela que nos permite atingir os objetivos. Mas se nós tivermos uma equipa e não tivermos objetivos, também não vamos longe, não vamos conseguir lá chegar. Exatamente. Como é que, numa palavra, cativarias um membro a inscrever-se nos Toastmasters? Um membro não, um não membro. Um não membro, sim. Há dois grandes perfis. Tens medo de falar em público? Não há melhor sítio. Este é o perfil que era o meu. Depois existe o outro perfil, que é pessoas que nunca tiveram medo de falar em público, que não percebem que a apresentação que fizeram não valeu nada. Não é? Pronto, isto obviamente há pessoas que fazem boas apresentações sem nunca terem sido Toastmasters, obviamente. Mas há muita gente que, pelo facto de não terem medo de falar em público, nunca tiveram a preocupação de parar e pensar, espera aí, vou usar aqui alguns dispositivos retóricos, vou usar aqui a estrutura circular, ou estrutura esta, estrutura aquela, vou usar este tipo de transições, vou usar storytelling, vou usar este tipo de storytelling, vou entrar neste tipo de entrada, vou usar este tipo de conclusão. Não têm, não pensam nisso sequer porque não têm medo de falar em público. E vão, e falam, e sentem-se deliciados com a sua própria conversa, e a audiência não ouviu nada, porque não prestou atenção. A estes eu digo, venham experimentar por um mês que seja, e depois vejam os resultados. Vão aprender tanto só de ouvir feedback que são dados a outras pessoas, e vão dizer, espera lá, isto realmente, eu acho que é fantástico, este conceito é brutal. Se queres aprender, junta-te a nós. Junta-te a nós. E neste caso, podem ir ao Lisboa Oriente Toastmasters, não é? Serão bem-vindos. E serão bem-vindos com certeza absoluta. E é possível também fazer parte nas sessões híbridas, portanto não há razão para não estar presente, nem que seja no online, não é? Exatamente. Isidro, muito obrigado. E espero encontrar-te brevemente. Com certeza que vamos nos encontrar por aí. Pedro. E também espero encontrar-te brevemente.